Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos sobre casas assombradas, nesta coletânea temática de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedir o quê? Para você deixar o like no vídeo, se gosta do canal, se curte os relatos e, se ainda não for inscrito, é claro, se inscreva no canal. E vamos então para os relatos de hoje. Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão trocados, ok? E o primeiro é este daqui. Casa Mal Assombrada. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, meu nome é Fulana e decidi que seria interessante ter o meu caso contado por você aqui e mandar para toda a minha família quando sair. Vamos lá. Durante a minha infância, a minha família e eu nos mudamos de casa e de cidade muitas vezes. Posso dizer que a maioria dessas casas era assombrada. Nossa, mas como eu era muito pequena, isso não me afetava tanto. Minha mãe e a minha irmã sempre foram sensitivas, então eu acabava sabendo das coisas que elas viam e ouviam pelas casas e ficava com muito medo. A história que eu escolhi para contar foi de uma das casas mais marcantes para mim e foi contá-la e vou contá-la do ponto de vista de alguém que estava lá e sabe que não foi mentira. Quando nos mudamos para essa casa, apenas o meu pai trabalhava, então a minha mãe ficava em casa o dia todo com meu irmão mais novo, enquanto nós íamos para a escola. Quando chegávamos, ela sempre estava mal-humorada e parecia controlar o mau humor, mas sempre ficava com pavio curto conosco. Os meus pais brigavam constantemente. Lembro-me que muitas vezes eles ameaçavam se divorciar. Minha mãe, que sempre se abria conosco, até nos dizia que, embora se sentisse bem o dia todo e às vezes tivesse vontade de acordar, limpar a casa e cozinhar, sabia que tratava mal meu pai e queria se desculpar, pois ele não tinha culpa de nada. Mas quando ele chegava, ela ficava com ódio dele, sem motivo algum, e não conseguia controlar a raiva até encontrar um motivo para brigar todos os dias com ele. Nessa casa, finalmente eu tinha o meu próprio quarto, pois a casa tinha 4 quartos: um para os meus pais, um para mim, um para minha irmã e irmão mais novo, e outro lá nos fundos, perto da cozinha que ficava do lado de fora, que era para minha irmã mais velha, que é sensitiva. Eu me lembro de muitas vezes a minha irmã me acordar no meio da noite com o colchão dela na porta do meu quarto, super assustada, me pedindo para dormir comigo. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas como irmã bobona que eu era, eu deixava, embora dormisse logo, sem fazer companhia acordada para ela e sem muita paciência. Muito tempo depois, ela me contou que no meio da noite acordava com medo e ouvia na cozinha o barulho dos armários abrindo e das panelas e das vasilhas caindo no chão, como se alguém jogasse tudo de propósito. Ela ficava super assustada, ia lá ver e estava realmente tudo no chão. Ah, dessa vez estava mesmo, porque às vezes acontecem os barulhos e aí tá tudo no lugar, mas dessa vez estava tudo bagunçado mesmo. Estava de fato tudo no chão. Após guardar tudo rapidamente, ela voltava para o quarto e ligava a TV para tentar distrair a atenção e dormir novamente. No entanto, a TV ficava desligando sozinha. Por conta disso, ela pegava o colchão dela e vinha pedir para dormir comigo. Outra vez, eu me lembro de termos acordado e o muro do quintal todo estar totalmente coberto de carrapatos, preto assim de carrapato, a ponto de não ter onde colocar uma agulha de tanto que tinha. Nós jogamos veneno, spray. Meu pai tentava queimar os carrapatos e eles morriam e caíam no chão. Mas no dia seguinte estava tudo tomado novamente. Foram mais ou menos 3 dias assim, até que do nada acordamos e não havia mais nada, nenhum bichinho perdido sequer. Pois assim foi até que um dia a minha mãe acordou no meio da noite e contou ter visto no pé da cama uma fumaça branca subir e se formar assim na silhueta de um homem.
que foi crescendo, crescendo até chegar no teto, sem conseguir formar a cabeça. Então se encurvou e começou a andar em passos gigantes em volta da cama, na direção do lado em que ela estava. Ai, credo. A cada passo que ele dava, afundava um pouco para o chão, até que chegou ao lado dela e aí sumiu completamente. Minha mãe queria gritar para o meu pai, que estava ali do lado, mas ela não conseguia falar ou se mexer. Como quando estamos na paralisia do sono. No dia seguinte, muito assustada com o ocorrido, foi até o centro espírita que frequentava, pois minha mãe é kardecista, e contou a eles o que ocorreu nessa casa. Nesse mesmo dia, eles se reuniram em uma sessão particular para se comunicar com o que quer que estivesse assombrando aquela casa. Após essa sessão, chamaram a minha mãe para explicar como foi. O que ocorreu foi que, há quase um ano antes de nos mudarmos para lá, morava uma família em que, após emprestar muito dinheiro a um amigo e não ter sido pago de volta, o marido acabou se desesperando com a situação financeira em que se encontravam e foi até um lugar remoto onde colocou fogo no próprio carro com ele dentro, de forma que a família recebesse o seu seguro de vida e pudesse então se estabilizar. Meu Deus! Eu sei que a minha mãe não estava inventando, pois havia uma menina na minha escola pública muito tempo antes disso que perdeu o pai de forma trágica, e após isso ela de fato se mudou para uma escola particular por algum tempo, até que ela e sua mãe se mudaram de cidade. Após isso eu descobri que era justamente essa a filha desse tal homem. Nossa, que triste. Contaram para minha mãe que durante a sessão eles conseguiram conversar com ele e explicar que ele havia morrido, pois ele não sabia e naturalmente havia voltado para casa, buscando sua família e não conseguia entender o que estava acontecendo. Após essa sessão, conseguiram direcioná-lo para a luz e não haveria mais problemas. Minha mãe, é claro, compreendeu, mas no dia seguinte encontrou outra casa. Qualquer casa, é isso? E nos mudamos rapidamente de lá. Tipo, tudo bem, tudo bem. Mas por via das dúvidas, eu vou assim para uma casa. A primeira que aparecer. Até aí, tudo bem. Até que um belo dia chegou um aluno novo na minha sala e ele havia se mudado para essa casa, justamente. Às vezes nós íamos embora juntos até uma parte do caminho, pois a casa para a qual havíamos nos mudado não era muito longe de lá. E eu nunca havia mencionado nada, até porque não tinha sensibilidade nenhuma e eu mesma nunca havia experimentado nada pessoalmente. Até que um dia ele me perguntou se eu havia notado algo estranho naquela casa. Eu me vi numa daquelas cenas finais de filme em que não é necessariamente um fim. Eu perguntei por que ele estava perguntando, antes de dizer qualquer coisa, né? E ele me disse que a mãe dele estava vendo coisas e ele mesmo não se sentia muito confortável no ambiente. Eu não queria assustá-lo, então eu disse que a minha mãe também tinha algumas experiências lá, mas que não era nada muito grave. Ele preferiu não falar mais no assunto e alguns dias depois soubemos na sala que ele e sua mãe haviam se mudado de volta para São Paulo. Nunca mais ouvi falar dele. Bom, obrigada por ler meu relato. Um beijo para você, muito obrigada. E esses espíritos, eles não. Quando parte pro lado de lá, fica muito confuso assim mesmo? Porque se ele já fez né? Já fez aquilo, já sabendo que ele ia morrer para dar o seguro de vida, ele ainda não tinha consciência que tinha morrido? E ele tá vendo outra família, tá vendo? Será que eles ficam. Afeta ali o senso de consciência? Não sei, gente, crítico das pessoas quando vai pro lado de lá, porque eu ouço muito, né, de que eles ficam muito perdidos nessas situações. E dá dó também, né? Tem que conversar mesmo, encaminhar, falar, meu querido, é, melhor ir para outro lugar. Mas que situação triste também, né? Ele fez isso e ai, ai,
Que porcaria. Mas vamos pro próximo relato. Então a casa ali era realmente. Mas será que ela era assombrada só por esse rapaz? Será que ou ele não foi totalmente encaminhado? Ou não era só esse rapaz que assombrava essa casa? Bom, vamos então para o próximo, que é Casa de uma Bruxa, Menina Fantasma e Mão Humana em um Jarro. Tudo isso em um só, hein? É uma moça que nos conta. Olá, Anne Assombrados, meu nome é Fulana, acompanho o canal há cerca de 10 anos. Uau. Quando eu tinha 6 ou 7 anos, eu passei por uma cirurgia complicada para retirar carne esponjosa do nariz e da garganta. Devido a essa cirurgia, adenoide, né, tira. Devido a essa cirurgia, a gravidade e aos pontos, seria necessário que eu ficasse 40 dias sem falar. Nossa, 40 dias sem falar para evitar romper os pontos. Ai, que nervoso! Uma semana antes dessa cirurgia, eu me mudei com os meus pais para uma casa onde havia fama de que a mulher que morava lá realizava feitiços e era fazedora de anjos. Como fazia também amarrações e coisas desse tipo. Essa casa era de alvenaria e nos fundos havia uma peça, uma espécie de edícula, de onde vinha um som constante de água corrente. Quando nos mudamos, fomos avisados para não mexer naquele local e que em 3 dias os filhos dessa senhora que morava na casa, eles iriam retirar os pertences dela daquela peça, daquele cômodo. No terceiro dia, a casa ainda estava uma bagunça e eu, muito curiosa com a edícula e o som constante de água corrente, nesse dia lembro bem de ser uma quarta-feira. Após o almoço, antes de ir para a escola, eu dei uma desculpa para ficar no quintal. Fui até os fundos da casa, onde ficava essa edícula, né, esse cômodo, e caminhei até lá. Estranhamente, encontrei a porta aberta já. Girei a maçaneta e empurrei, abrindo. E o que eu vi me paralisou por alguns segundos. Havia prateleiras e mais prateleiras com grandes vidros contendo uma espécie de água suja e densa, marrom. Uma mesa de madeira e acredito, sobre essa mesa, um grande vidro com o que parecia ser parte de um corpo humano, em um líquido transparente e um caderno ao lado. Havia muitas caixas no chão com livros. Aparentemente, eu não entrei. Aparentemente? Como assim? Aparentemente, eu não entrei. Apenas observei, tipo assim, não entrei de fato, né? Abriu, observou, né? Eu apenas observei o que eu pude ali da porta mesmo. Nisso, a minha mãe já estava me chamando e me procurando. Encostei a porta novamente e fui para dentro de casa. Eu fiquei dias pensando naquilo que eu vi. Mas eu não disse nada, pois eu sabia que eu ia levar uma bronca. Na casa, no quarto dos meus pais, havia um recorte estranho nos azulejos, com o formato de um caixão, bem na entrada do quarto, e os outros azulejos eram normais. Gente, passado ali essa situação, de eu ter visto o quartinho lá, 2 dias antes. Peraí, passando essa situação de eu ter visto o quartinho 2 dias antes da minha cirurgia, voltando da escola com a minha mãe, eu vi um grande e bonito cachorro pastor alemão. O chamei e ele veio. Estava bem cuidado, muito limpo. Pedi para minha mãe para eu levá-lo para casa. E por ser de raça, ela concordou. Tadinho, fosse um vira-lata, já que não tínhamos nenhum animal mesmo. Ele nos acompanhou como se nos conhecesse. Chegamos em casa, minha mãe colocou água para ele e fomos tomar um café. Cerca de 30 minutos depois, o meu pai chegou e perguntou sobre o cão. Falamos um pouco sobre ele e ele concordou em ficarmos com o animal. Quando caiu a noite, como de costume, trancamos a casa e deixamos apenas as janelas abertas. Quando o último raio de sol sumiu, o cachorro começou a ficar estranho. Chorando, latindo. Cerca de uns 30 minutos depois, o cachorro pulava, avançando nas janelas, com olhos vermelhos. Ele pulava na porta, que era de vidro,
e de alumínio, daquele tipo onde o vidro pode ser aberto e fechado. Ele latia muito e chegou a trincar o vidro. Meu pai começou a ficar preocupado e ligou para os bombeiros para pedir ajuda. Creio que por ser uma cidade pequena, eles vieram e pularam o muro para entrar. O cachorro foi para cima deles. Estavam com um enforcador assim para prender. E mesmo assim foram necessários 5 bombeiros para imobilizar o animal e conseguir colocar a focinheira e o enforcador. Falaram um pouco com os meus pais e levaram ele. Disseram que podia ser que ele tivesse raiva ou alguma doença do tipo. No outro dia, pedi para minha mãe ligar para a central dos bombeiros e perguntar sobre o cachorro. Foi-nos dito que o cachorro estava muito agitado, então foi colocado em um canil nos fundos da instituição dos bombeiros. Porém, pela manhã, quando foram verificar, o cachorro tinha simplesmente sumido. Nunca mais o vimos. Após esse fato, 2 dias depois, eu fiz a cirurgia e não podia falar. Assim que eu recebi alta do hospital e voltei para casa, eu passei a ser atormentada. Eu via uma garotinha branca de cabelos pretos que parecia sempre triste. Outras vezes eu via vultos escuros que saíam do chão e tentavam subir na minha cama. Outras vezes, sons pelo teto, como de passos, e um homem com um ferimento no braço, um homem alto, branco, loiro. Durante todo o tempo que eu não pude falar, eu vi e ouvi muitas coisas que eu não esqueço até hoje. Que covardia, bem no momento que não pode falar. Após cerca de 3 meses, nos mudamos da casa, pois as coisas sumiam. Tipo, as coisas de dentro da casa sumia, do nada assim. Ela colocava-se o açúcar no pote pela manhã. À tarde o pote estava vazio. Colocava-se café no pote de café e no outro dia estava pela metade. Às vezes sumiam pães, às vezes objetos. Era uma energia pesada. Creio que devido a tantas pessoas que aquela mulher prejudicou. Minha mãe chamava isso de devorador e achava que era algum tipo de entidade que sumia com as coisas dentro de casa. Hoje em dia, essa casa não existe mais. Em 2021, eu fui até o endereço e a casa foi destruída e construída outra casa no lugar, uma casa bem maior. E esse foi o relato, Ana. Espero que gostem. Um beijo para você, obrigada. E você nunca mais conversou com ninguém a respeito desse quartinho? Nenhum adulto, nenhuma outra pessoa entrou nesse quartinho? E aí o pessoal veio buscar as coisas que estavam lá dentro? Porque, pelo que você disse, tinha muita coisa. Então, não ia passar assim tão despercebido. Eles iam colocar em caixas, tirar os móveis. E como que ficou esse quartinho lá que tinha esses vidros com líquido, com coisa lá dentro? E será que era pedaço de gente mesmo? Não tô de porque, assim, pode ser algum pedaço de animal, entendeu? Não que isso é, bom, não sei. Mas, assim, entendeu o que eu quero dizer? Às vezes uma pata de um bicho que pode trazer, sabe? Uma coisa assim, não sei. Eu não entendo o que cada um quer fazer com essas coisas. Mas será que era de gente mesmo? E aí? Que, gente, não sei. Vai saber, né? Ai, gente, não sei. Não duvido de nada nesse mundo, né? Mas credo, se a mulher fazia umas coisas estranhas lá, não me assusta que coisas também aconteciam lá, assim, né? Vai saber com que tipo de forças essa mulher mexia. E vamos para o próximo relato, que é relato de horror envolvendo a mim e a minha família. É um moço que nos... Parece que esse título eu conheço. Vamos ver. Oi, Ana, tudo bem? Eu amo seus vídeos e gostaria de compartilhar um pouco da minha história junto com a minha família. Eu escrevo hoje esse brevíssimo relato sentindo um certo alívio emocional, uma vez que os fatos que vou narrar aqui não são recentes. Já faz alguns meses que ocorreram. Eu, Fulano, em uma união estável com Juliana, minhas 2 enteadas e nossa filhinha Isabela, hoje com 1 ano e 7 meses, somos os personagens desta história de horror e de assombro. Morando numa casinha de 2 cômodos, na época Isabela não havia nascido.
Nós resolvemos alugar uma casa de 4 cômodos, no primeiro andar de um simples sobradinho recém-construído sobre uma casinha de esquina, onde morava um casal de idosos que, após falecerem, seus parentes resolveram vender o imóvel. O rapaz que comprou aquela casa decidiu fazer um sobradinho de 2 andares, um sobrado. E, ao concluir a obra, divulgou que estava alugando a casa de baixo e a do meio. Essa foi a que alugamos. Qual? A do meio? 3 andares? O térreo não conta, primeiro, segundo, enfim, não sei. Essa foi a que alugamos, a do meio, acredito. Fomos os primeiros moradores após a construção do sobrado. Ficamos muito felizes em nosso novo lar. Uma casinha de 4 cômodos muito bonita. Era ideal para nossa família. Não passou muito tempo, Juliana engravidou, nasceu a Isabela. E aí a realidade agradável e feliz começou a mudar. Era perceptível que a casa era carregada de uma certa energia pesada, mas até então não havia ocorrido nada de estranho. A situação começou a ficar esquisita quando a Isabela já tinha uns 6 meses. Uma mocinha, amiga das meninas e da minha esposa, passou um tempo morando com a gente. Ela e as meninas foram as primeiras a ver coisas assombrosas ali. Em seu quarto, por volta das 10 horas da noite, elas viram um homem grande sentado no chão do quarto, ao lado do beliche onde elas estavam. Beliche, hein? Era tão real que imaginaram que se tratava de alguém que teria entrado na casa sem que ninguém percebesse. Porém, o homem desapareceu e elas, apavoradas, correram para o nosso quarto, onde estava eu, a Juliana e a pequena Isabela. As meninas, amedrontadas, nos contaram a história e eu apenas ri, tendo ido até o quarto delas apenas para tranquilizá-las. Eu não dei a mínima para nada daquilo. Todavia, este meu ceticismo logo terminaria. Chegando do serviço, nessa fase dos acontecimentos já havia moradores na casa de cima e na casa de baixo. Eu vi uma senhora no topo da escada que dava acesso ao segundo andar do sobrado. Percebi logo que a senhora não era nossa vizinha. Acenei com a cabeça, dizendo olá, e do nada ela sumiu diante dos meus olhos. Confesso que, até esse momento, eu nunca tive um susto pior em toda a minha vida. Falei disso com a Juliana. Ela apenas ouviu, mas sem dar muito crédito, tendo em vista que tem ou tinha dificuldade de acreditar em coisas sobrenaturais também. Seu ceticismo sempre foi muito intenso. Nessa fase, todos nós dormíamos 2 ou 3 da manhã, pois a Isabela, em seus primeiros meses, trocava o dia pela noite e ninguém conseguia dormir cedo. Era comum ficarmos todos acordados, conversando, brincando com algum joguinho de celular ou até assistindo séries, filmes. Hospedamos a minha sogra por 2 semanas em nossa casa e adivinhem só, ela também presenciou algo assustador. Numa noite de quarta-feira, por volta de 11h30 da noite, a minha sogra, deitada e ouvindo louvores, ela é uma cristã evangélica dedicada e fervorosa, viu a Isabela no quarto das meninas andando e falando com ela. Nesse exato momento, todos estávamos acordados, cada um com seu celular na mão e conversando no nosso quarto. No outro dia, ao amanhecer, conversando com a Juliana, minha sogra demonstrou admiração pelo fato da Isabela, mesmo tão novinha, já conseguir andar e falar. Aquele tipo de linguagem típica de bebês, né? Minha esposa achou aquilo muito estranho e respondeu que a Isabela nem conseguia engatinhar direito. Quem diria andar, né? Minha sogra respondeu: Como não? E prosseguiu: A Isabela foi ontem no meu quarto, andando e até falou comigo. Juliana respondeu que não poderia ser a Isabela, pois além de não saber sequer engatinhar, não havia desgrudado de nós em nenhum momento na noite anterior. A partir daí, quase todos os dias havia algum tipo de ocorrência. Nosso vizinho, ao chegar do culto, viu um homem na frente da porta da nossa casa. Minha enteada, a filha mais velha da Juliana,
Vi um homem andando em círculos em seu quarto e ele literalmente desligava a TV do quarto delas. Era um televisor de tubo, daqueles que o botão precisa ser apertado até o fundo para ser acionado. Assustada, ela pediu que fizéssemos uma oração em seu quarto. Isso se repetiu algumas vezes. Houve uma ocasião em que eu pedi para a entidade sair da minha casa. De olhos fechados, eu chamei a entidade e pedi para que fosse embora. O espírito, como que me dando um sinal, apenas tocou na minha mão, literalmente tocou na minha mão e não deu a mínima para o que eu pedi. Sim, eu quase fiz xixi nas calças. Foi algo surreal, pavoroso. Até que resolvemos mudar de casa. Foi o que fizemos. Na semana da mudança, Juliana, sozinha com a Isabela, viu um ser observando-a por trás da porta e, mais tarde, apenas um par de pernas andando pela casa. Seu ceticismo desapareceu. Nos mudamos, deixamos as assombrações para trás e nossa vida melhorou. Tudo isso aconteceu entre os anos de 2018 e 2019. Menino, que casinha assombrada, hein? Eu não sei se. Então, nunca parece que é só uma assombração. Parece que são várias, né? Várias coisas, às vezes, sei lá. Mas eu fico pensando assim: não é só, e não é toda a casa, né? Que, por exemplo, alguém morreu lá e aí fica assombrado. É, às vezes é também, sei lá, depende do apego de cada um, né? Pode ser. Mas o casas. Então. E aí você vê que a assombração era da casa mesmo, porque eles se mudaram, tudo melhorou, a assombração ficou na casa lá. Tem casos que a assombração segue, aí não importa onde você vai morar, o bicho está atrás. É, e tem hora, tem casos que é isso mesmo, a melhor coisa a se fazer, se você pode, é deixar para trás, é sair. O duro é quando existem situações em que não dá para sair tão fácil assim, né? Ah, próximo relato, a Casa Amarela. É uma moça que nos conta. Oi, Ana e queridos assombrados. Hoje eu tenho 46 anos e sou mãe de 3 filhas, todas com mediunidade. Mas foi a minha primogênita quem despertou ainda mais o meu interesse pelo espiritismo. Meu primeiro relato é sobre ela. Em meados de 2004, nos mudamos para Casa Amarela. Alugamos essa casa porque a nossa família estava crescendo e, com a chegada da minha segunda filha, percebi a necessidade de um espaço maior. A casa tinha 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e um quintal enorme. Como sou e sempre fui uma mãe super protetora, as minhas filhas dormiam no meu quarto. O quarto menor, por ser um pouco úmido, eu decidi usar como meu ateliê de costura. Por mais que eu limpasse, aquele quarto sempre estava cheio de mofo e as rachaduras nas paredes tinham formatos de cruz. Mas na época eu era adventista e não entendia muito bem o que isso poderia significar. A minha filha mais velha tinha cerca de 6 anos quando eu comecei a notar que ela conversava sozinha, naquele quarto. No início eu pensei se tratar de um amigo imaginário, né? E aí um dia eu perguntei: Filha, com quem você está conversando? E ela disse: Com a minha amiguinha, mamãe. Pedi para ela descrever então essa amiguinha. E ela respondeu que era pequenininha e loirinha. Achei graça da imaginação dela e não dei muita importância. Mas depois disso as coisas só pioraram. Certa vez eu disse que eu ia tomar banho, mas acabei indo para o quintal para conversar com o pai das meninas, que estava arrumando o carro. Quando voltei, minha filha me olhou surpresa e disse: Ué, mamãe, achei que você estava no banheiro. Eu vi você entrando lá. Em outra ocasião, ela disse: Mamãe, o papai está lá no quartinho. Achei estranho, pois não era horário dele estar em casa. Fui até o quartinho, mas não tinha ninguém. Com o tempo, outros acontecimentos começaram a me preocupar. Depois de já ter feito amizade com os vizinhos, eu perguntei sobre os antigos moradores da casa. E foi então que eu descobri algo assustador.
A vizinha me contou que ali morava um casal muito parecido comigo e com meu então marido. Eles tinham uma filhinha de cerca de 2 anos, loirinha. Um dia foram a um casamento em uma cidade vizinha e, na volta, sofreram um acidente de carro e morreram todos. Os pais do homem herdaram a casa e, cerca de um ano depois, decidiram colocá-la para alugar, mas ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Foi nesse momento que eu compreendi. A minha filha estava vendo os fantasmas daquela família. Eles ainda estavam ali, talvez sem saber que já haviam morrido. Eu busquei entender a situação e fiz muitas orações. E eu espero de coração que eles tenham encontrado o caminho da luz e da evolução. Obrigada, Ana. Um beijo para você, muito obrigada. Mas vocês continuaram então na casa? Fizeram orações para eles? E aí as coisas melhoraram? Continuaram lá? Ou vocês de qualquer forma saíram da casa? Não sei, ela não falou, né? Mas mais uma casa assombrada. E de repente, nesse sentido aí, quando, é o que eu falo, quando a morte é muito repentina, sabe? Não tá esperando e tal, é, é mais fácil deles ficarem confusos e às vezes achando que ainda tá na rotina normal, volta para casa e tudo mais, não sei. Mas não é muito tempo, acho, né? Bom, próximo relato: A Bruxa no Sótão. É o moço que nos conta. Oi, Ana, boa noite. Sou o fulano, tenho 21 anos e acompanho o canal desde 2017. Finalmente decidi enviar um dos vários relatos da minha família. Eu sou o filho mais velho e praticamente todas as minhas experiências sobrenaturais aconteceram junto com meu irmão caçula, o César, que hoje tem 18 anos. O garoto parece atrair o sobrenatural. Tem sonhos proféticos, assim como minha mãe e minha tia, ouve, vê e sente coisas. E eu acabo sendo arrastado junto. Se não fosse pelo que eu vivi com ele, eu não acreditaria no sobrenatural. E Ana, o moleque ainda foi nascer justo numa sexta-feira 13 de outubro. Igual a P, nasceu dia 31 de outubro. Ai, ai. Eu creio que o que eu vou relatar hoje não teve tanto a ver com o dom esquisito do meu irmão, mas sim com a casa para a qual nos mudamos quando eu tinha 15 anos e ele 12. Nós morávamos com os nossos pais, avó, tios e primos numa casa construída pela família. Depois de muitas brigas conturbadas entre os parentes, meu pai achou melhor procurarmos um canto só nosso e decidiu alugar um imóvel em São Paulo. Não tive escolha nenhuma nessa decisão. Era só um moleque, né? Mas já de cara eu não gostei da casa. Nos mudamos para um sobrado geminado, daqueles em que a casa ao lado parece completar a outra. E mais para frente isso vai fazer sentido. Ficava na Zona Norte, provavelmente construído nos anos 70. O lado de fora era rosa, os pisos de madeira, 2 quartos pequenos, sala, cozinha, um banheiro no térreo, um cômodo no subsolo, quintal e garagem decentes. E uma espécie de sótão entre o forro e o telhado. Uma informação importante. Era a, era a última casa de uma rua sem saída. Os sobrados ao lado estavam à venda e completamente abandonados. O mato nos quintais crescia como se quisesse engolir os muros. Quase não havia vizinhos. Eu já odiei aquele lugar esquecido, não por sentir algo estranho, mas porque a casa estava numa nojeira quando a recebemos. Passamos dias limpando aquela imundície. A dona era uma senhorinha sem filhos, mas com muitos cachorros, o que explicava o estado deplorável do lugar. Apesar disso, ela era um doce de pessoa e só se mudou porque a idade já pedia uma casa sem escadas. César achou o ar da casa esquisito, mas a princípio sua maior reclamação era ter que dividir o quarto comigo de novo. Mudamos em novembro, época de calor e férias. Mas fazia um ar... Férias em novembro? Bom, finalzinho, acho, não sei. Mas fazia um ar gelado dentro de casa, apesar do calor.
Meu pai dizia que era por causa das paredes de tijolinho aparente, mas eu não sei se faz muito sentido. Na segunda semana, quebraram uma panela de arroz. Uma panela de pressão explodiu e quase atingiu a minha mãe. A máquina de lavar novinha parou de funcionar e até o meu videogame foi afetado. Eu passei as férias sem PlayStation. Isso é triste. Foi uma chuva de desgraça. No nosso quarto havia um buraco quadrado no teto, feito para uma luminária do mesmo formato. Mas a que tínhamos não tampava totalmente esse vão, que eu evitava olhar. Eu e o César brigamos muito para ver quem ficaria com a cama bem debaixo do rombo. Como não havia muito espaço entre as quatro paredes, né? Ele acabou cabendo. Ele acabou cabendo, não, ele acabou cedendo. Bom, vou tentar ser razoável aqui. Talvez os passos que ouvíamos fossem só os nossos pais subindo e descendo a escada barulhenta. Mas ficou difícil manter essa explicação quando começamos a ouvir alguém andar no teto. E semanas depois, no nosso quarto. Pelo menos eu não sofria sozinho, né? Às vezes eu olhava para o lado e via o César acordado. Bastava um olhar para sabermos que estávamos ouvindo a mesma coisa. Ele acabava vindo dormir comigo. Outras vezes ele ficava encarando fixamente aquele buraco negro no teto. Certa noite, cerca de um mês e meio após a mudança, estávamos acordados de madrugada e eu olhei para o César e lá estavam os olhos grudados naquele buraco. De repente, ele pulou da cama como se tivesse visto algo e se virou para mim. Piscou para mim! Piscou, eu vi! Ele dizia. E eu perguntei, tentando entender por que daquele medo, tipo, mas piscou o quê? Ele me chamou com um gesto para ir até a cama dele, mas eu não fui. Deu-me livre. Pedi apenas que ele me dissesse logo o que aconteceu, o que ele tinha visto. E aí ele falou: um rosto velho, um par de olhos, piscou com um olho só ainda. A bruxa. Olha, Ana, eu não sei o que era pior. Ter algo lá em cima nos observando, o meu irmão chamar isso de bruxa, ou ele aparentemente já ter visto aquilo antes. Antes que eu pudesse responder, ouvimos os passos no forro. Ele pulou na minha cama e não me largou até o amanhecer. Ah, menino, eu faria o mesmo. Não contamos nada para os nossos pais. Eles já tinham problema suficiente, brigando como nunca antes. Olha só, vou espirrar, peraí. Bom, continuando. Você vê que ocorre esse negócio também nas casas assombradas, brigas sem motivo aparente, né? Aumentam as brigas e tal. Continuando. Aquele sótão estava intocado até o dia em que os meus pais decidiram mandar quem? Adivinha quem para limpar a caixa d'água lá em cima? Eu, é claro. Meu pai era meio gordinho, ele não ia passar pela entrada estreita e não queria arriscar derrubar o teto. Então eu fui escalado para o trabalho sujo. Fardo de irmão mais velho. Parecia até piada. Entre as portas dos quartos havia uma portinha no teto. Eu subi por ela com a minha lanterna, de olhos fechados, como se isso me protegesse, né? Mas tive que abrir os olhos eventualmente. O lugar era empoeirado. Limpei a caixa, me esforcei num espaço onde mal conseguia ficar de pé, saí de lá com dor nas costas e na mão. Mas notei algo. Entre a minha casa e a casa ao lado, não havia parede divisória no sótão. Ai, que ótimo saber disso, né? Dormi super tranquilo aquela noite. A partir daí, comecei a considerar que talvez ouvisse um sem-teto vivendo na casa ao lado, né? Isso explicaria os passos, certo? Até parei de ver os relatos do canal para não alimentar o medo. Mas no quinto mês, a coisa escalou. Agora as portas batiam sozinhas, mesmo sem vento. Meus pais começaram a comentar dos passos,
Mas o pior foi o que aconteceu numa madrugada. O César estava novamente encarando aquele buraco no teto, como se não tivesse aula de manhã. Eu mandei ele dormir e ele reclamou, mas obedeceu. Não passou 5 minutos e a coisa resolveu se manifestar de novo. Andou no teto e caiu pelo. Como assim? Caiu dentro do quarto? Caiu aonde? Começou, andou no teto e caiu pelo buraco, creio eu, direto no chão do nosso quarto. Como assim, menino? Caiu invisível? Caiu mesmo, dá pra ver Vamos continuar lendo, né? Eu fiquei paralisado, prendi a respiração. A coisa começou a circular as camas, respirando de forma pesada. Parou do meu lado e, mesmo sob as cobertas, eu senti a presença se inclinar sobre o meu corpo. Meu Deus, eu já tinha tido piripaque do Chaves, né? Mas parecia mais interessada no meu irmão, César. Me desculpa. Ele dizendo que César me desculpa. Eu queria ter sido corajoso aquela noite, mas ainda bem que eu não fui. Eu não queria ter visto o que você viu. Meu Deus. Na manhã seguinte, o César, sempre tagarela, passou o café da manhã quieto. Falou pela primeira vez enquanto caminhávamos até a escola. Era bruxa mesmo, a coisa. E eu disse, como assim? E ele falou, bem velha. Tava escuro, mas eu vi. Você ouviu como respirava? Eu não consegui me mexer. A mão magra caminhou pelo meu braço, ficou me encarando com aqueles olhos saltados e depois sumiu embaixo da minha cama. Só de imaginar eu me senti mal. Nem quero pensar no que ele sentiu. Concordamos que contar tudo para mamãe assim que voltássemos. Concordamos em contar tudo para mamãe assim que voltássemos para casa. Ela soltou um misericórdia e já no dia seguinte chamou um padre para benzer a casa toda, do subsolo ao sótão. Também vieram umas mulheres da igreja para orar e eu agradeço o esforço, mesmo que não tenha funcionado completamente. Os passos continuaram. Não queríamos mais dormir no quarto, mas papai insistia. Por meses o César só entrava lá correndo para pegar algo e já saía. E eu me acostumei a dividir a cama com ele todas as noites. Moramos lá por mais de um ano. O prejuízo foi espiritual, emocional e até material. Como eu disse, as coisas quebravam direto. Uma vez a porta do nosso quarto bateu tão forte que quebrou o trinco. Ao todo, foram 14 meses ouvindo passos e sentindo que nunca estávamos sozinhos. Até voltarmos à casa antiga da família por questões financeiras e porque o tio que causava problemas tinha ido embora. Envio esse relato quase 6 anos depois, numa sexta-feira santa, depois de conversar com o César no almoço de família. Ele concordou em compartilhar. Perguntei por que ele chamava aquela aparição de bruxa. Ele me disse que certa vez sonhou com ela e soube. Agora fica o questionamento: o que havia naquela casa? Qual era a história daquele lugar? Por que nunca apareceu no quarto dos meus pais? Era mesmo uma bruxa? Um espírito de bruxa? Queria nós, os filhos? Ou só o César por causa da mediunidade? Nunca tivemos respostas. Os vizinhos só diziam que a antiga família, dona das casas geminadas, brigavam muito pelas propriedades, e só isso. Hoje, hoje eu conto isso como uma curiosidade sobre mim. Sabia que eu já morei numa casa assombrada? Mas não reviveria isso nem por todo o dinheiro do mundo. Obrigado pela atenção, Ana. Um beijo para você, obrigada. Menino do céu, credo. Vai saber o que faziam lá para ter evocado um bicho desse? Ah, o seu irmão falou que sonhou com ela, por isso ele soube que era uma bruxa. Mas, mas pensa bem, a bicha vive lá em cima, andando lá. Aí ela cai, tropica, a bruxa tropeça lá em cima e cai, ou ela pulou?
Acho que ela não caiu, acho que ela não tropeçou, ela pulou lá pra dentro. Mas ela precisava pular pelo buraco, então. Ai, credo, imagina a cena, gente. Só tô imaginando a cena de noite, aquele buraco. Aí a mulher pula no chão e fica rodeando a cama, respirando. Ai, não sei o que eu faria, não. Não sei. Capaz de desmaiar, de susto, de medo, fazer xixi na cama. Ou sair xingando e que nem o como que tava aquele poder do Street Fighter, que ele abria os braços assim, ia girando tudo. Misericórdia. É uma incógnita mesmo, né? Você não sabe se alguém eh, evocou algum tipo de entidade que ficou presa naquele sótão, que tava lá. Se foi na outra casa, né? Se foi naquela casa vizinha, se por que que ela pegou, ela queria assombrava só vocês ali, só aquele quarto. São vários questionamentos que provavelmente a gente nunca vai saber, né? Mas curioso, hein? Credo. Fazer um filme de terror. Tem um outro relato de um rapaz também que falou que um bicho pulou da. Era uma mulher também, que ela saiu andando pelo teto, depois pulou no chão. Ai, meu Deus. Parece aqueles filmes da Invocação do Mal. Próximo e último relato de hoje de casas assombradas. Falei certo? Coletânea temática de casas assombradas. Mudança assombrada. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, tudo bem? O relato que eu vou compartilhar aconteceu com a minha sogra, meu esposo e meu cunhado, cujos nomes prefiro não mencionar, eu também não. Então é sempre fulano e fulana. Naquela época, minha sogra já estava separada do meu sogro e vivia mudando de cidade, pois encontrar emprego era muito difícil, ainda mais com dois filhos pré-adolescentes para criar. Ela se mudava com frequência, tentando melhorar de vida. Certo dia, uma amiga contou que havia uma casa para alugar perto da dela, por um preço acessível. É sempre assim, quando o preço é muito bom, às vezes eu vejo umas casas assim na imobiliária, aí tá falando, nossa, olha que casa boa, o preço que. Eu já falo, hum, deixa eu conhecer as assombrações que tem aí dentro. Ai, 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 dependendo da casa, dá pra gente até dar uma conversada com a assombração ali. Você fala, se a gente entrar num acordo aqui, continuando. Então, estava por um preço acessível. O imóvel, no entanto, estava em más condições. Aí, não. Estava em más condições. Mas, para uma mãe solteira, era melhor do que continuar morando na casa dos outros. Isso é. Ela aceitou, encontrou o proprietário e fechou o aluguel. Mudou-se para lá com os dois filhos, dois cachorros e uma gata. No dia seguinte à mudança, o meu marido foi para a escola com o irmão, enquanto minha sogra saiu em busca de emprego. Ah, tá, tá. Quando os meninos saíram da escola, o meu cunhado correu para chegar primeiro em casa. E assim que entrou na sala, disse ter visto um vulto correndo em direção ao quarto que ele dividia com o irmão dele, no caso, o meu marido. Assustado, saiu correndo até uma praça próxima onde ficou esperando pelo irmão. Ah, Ana, esqueci de mencionar no início, a minha sogra tem sensibilidade espiritual. Desde jovem ela tem sonhos premonitórios. Quando era mais nova, ela via espíritos com muita clareza, mas sentia muito medo. Um dia pediu a Deus para não ver mais e foi atendida. Hoje ela só vê vultos, mas continua tendo os tais sonhos. Na época, o meu cunhado também apresentava sensibilidade, embora ninguém soubesse. Ele só foi entender isso recentemente, depois de algumas experiências que um dia também quero compartilhar aqui. Já o meu marido era o único que não tinha esse tipo de dom. Sempre foi mais racional e cético. Curiosamente, hoje ele é evangélico e passou a acreditar mais nesse tipo de fenômeno. Bom, voltando ao relato, meu cunhado esperou meu marido na praça, mas ele não apareceu. Provavelmente fez outro caminho naquela tarde. Depois de esperar um tempo, meu cunhado resolveu voltar sozinho. Chegando em casa, encontrou meu marido e perguntou se ele tinha visto algo estranho. O meu marido, o irmão dele, disse que não. Os dois esperaram a mãe chegar e contaram o ocorrido. Ela disse que também tinha achado a casa muito estranha e, desde a primeira vez que entrou, sentiu um ar pesado. Apesar disso, a vida seguiu, né? A casa era fria, mas era grande.
Tinha um quintal extenso e, se fosse reformada, até poderia ser bonita. Era uma casa antiga. Havia um quartinho nos fundos que o proprietário pediu para não ser aberto. Ai, esses quartinhos no fundo que não pode mexer. Olha, não aluga em casa que não pode mexer no quartinho. Pode saber que ali tem coisa errada. Achei estranho. Quem que aluga uma casa e proíbe o uso de um cômodo? Depois de um mês morando ali, começaram acontecimentos incomuns. Sempre por volta da meia-noite aparecia um vulto preto no quarto do meu marido, que era o menor da casa. Esse vulto se movia lentamente, ia de um lado para o outro, parava em frente ao quarto e começava a mexer no trinco da porta. Isso acontecia até mais ou menos 1 hora da manhã. Com o tempo, o vulto passou a aparecer também em frente ao quarto da minha sogra e do meu cunhado. Eles ficaram tão assustados que começaram a dormir no quarto do meu marido, que, por incrível que pareça, não sentia medo e até achava graça da situação. Olha só que menino corajoso. Aos poucos, os animais da casa começaram a morrer. Primeiro o gato, que foi definhando, depois os cachorros, que latiam toda madrugada e um a um foi falecendo de forma inesperada. Certa vez, o meu marido e o meu cunhado, curiosos para descobrir o que havia no tal do quartinho proibido, subiram numa árvore próxima ali e espiaram por uma fresta. E viram algo se movendo lá dentro. Ficaram tão assustados que correram para dentro de casa. O ápice do medo para minha sogra foi quando ficou sozinha em casa. Meus filhos estavam passando o final de semana com o pai. Ela aproveitando a casa. Meus filhos? Seus filhos, eu acho, né? Os filhos da sogra dela, o marido e o cunhado. Seus filhos estavam passando o final de semana com o pai. Ela, aproveitando a casa vazia, resolveu descansar no sofá. Ao se levantar, viu meu cunhado parado ali, com os olhos vermelhos, pedindo água. Ela ficou em choque. Tinha certeza de que ele estava na casa do pai. Foi aí que percebeu que aquilo ali não era o seu filho, não. Repreendeu aquela figura e mandou que saísse. E o ser riu e desapareceu. Debochado ainda. Depois disso, ela decidiu que não passaria mais nenhuma noite naquela casa. Ficou na casa da amiga que havia indicado o imóvel. Falei, filho, você indicou, agora você me hospeda aqui que eu não quero ficar aqui lugar, não. Ficou na casa da amiga que indicou a casa. Eh, Naquela mesma noite, um amigo dela, que morava em outra cidade, pediu para passar a noite na casa, porque já era tarde para ele voltar embora. Ela contou tudo, mas ele, corajoso, insistiu que ficaria lá sim. Ela então entregou a chave. No entanto, não durou muito tempo. Ele saiu correndo da casa, apavorado, deixando até o sapato para trás. Disse que ouviu passos do lado de fora do quarto e que a maçaneta girava sozinha. Voltou para casa ainda naquela noite. Após esse episódio, a minha sogra conseguiu, com a ajuda de parentes, alugar outra casa e se mudar de vez. Mas antes de entregar as chaves, ela quis entender o que havia de tão estranho naquele lugar. Perguntou ao proprietário, que contou que o antigo morador, um senhor idoso, havia falecido ali e que era extremamente apegado à casa. Desde então, a minha sogra evita até passar na frente daquele lugar. Fala, quer ficar na casa? Então fique aí. Fica aí também. Enfim. Desculpa qualquer erro de português ou pelo texto longo, Ana. Espero que você e os assombrados tenham gostado do relato. Em breve envio outro, e dessa vez com a minha participação. Muito obrigada por dedicarem seu tempo à leitura. Um beijo para você, muito obrigada. E você não perguntou o que tinha no quartinho? Será que não podia falar mesmo? Fiquei curiosa com o que tinha no quartinho. Eu abri, ó. Não vai ver. Tem câmera. Abrir essa janela aqui, eu abrir a porta, sei lá, enfiar o negócio. Aí, tá vendo? Quando fala não pode, aí que a gente fica mais curioso ainda. Eu vou ficar curiosa com esse quartinho, o que tinha lá? Como eu vou morar numa casa, não sei o que tem aí dentro. O que será que tinha? Mas era um idoso? O que tinha no quartinho? Sei lá também que desse imóvel. Então, aí o que eu falo. Pessoas que eram muito apegadas ao imóvel, aí
A hora que morre, às vezes foi ele que construiu, foi ele que escolheu a cor das paredes, foi ele que não sabe. E aí fica naquele apego, morou a vida inteira ali, a hora que morre, fala, não, você não vai mexer. Por isso também que existem muita, muitas casas que quando começam a reforma, quando começam a ser reformadas, começa a manifestação de, né, dessas coisas assim, porque seriam os espíritos que estão ali apegados à casa deles, que vocês estão mexendo. Tipo, você fala, vocês estão mexendo na minha casa. Onde já se viu colocar esse papel de parede ridículo na minha parede? Aí começa a ficar revoltado. Você quebrou esta janela que eu coloquei aí, sabe? É mais ou menos isso. O espírito vai ficando pé da vida conforme você vai redecorando a casa dele. Então, aí que eu acho que tem que ter lá uma conversa, sei lá, tentar, né, fazer o espírito entender que meu amigo não é mais aqui, pode seguir em frente, deixa as coisas aqui. E às vezes essa conversa, eu acho que seria a tal da doutrinação dos espíritos, sei lá, essa conversa com eles, às vezes eles entendem, conseguem seguir e tá de boa, mas tem vezes que isso demora muito, que eles não querem entender, que então é assim. E aí a gente tem muita casa assombrada, né. E você já morou em alguma casa que era assombrada ou mora em uma casa assombrada? Trabalha em um prédio, em algum imóvel que você acha que é assombrado? Já aconteceram coisas ali? Conta o seu relato pra gente, ok? E se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor. Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.